Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 11, verso 14. Provérbios 11, 14. Muito obrigado mesmo por você que trouxe o seu quilo do amor. Que você coloque isso no teu coração e coloque essa prática na tua vida como um estilo de vida. Que seja uma primícia entregue ao Senhor, porque vai abençoar um filho de Deus. Então nós estamos entregando a Deus. Então, que você todo mês possa fazer isso, que você possa trazer a tua oferta, que você possa entregar aqui no templo, que vai ser destinado a pessoas que estão necessitadas. Graças a Deus, você tem ajudado, você tem entendido isso. Graças a Deus. Provérbios 11, 14. Dá para colocar no telão, por gentileza? Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Algumas traduções falam, na multidão de conselhos há segurança. Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, derrame a tua graça, derrame a tua bênção, Senhor. Continue operando, Senhor, em cada coração, Senhor, nesta noite. Que o teu poder, Pai, seja derramado sobre cada vida e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Senhor, mas que saia com uma porção farta do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Dá um amém de crente aí. Amém. Glória a Deus. Queridos, na cidade de Lisboa, no ano de 1755, aconteceu uma tragédia. Aconteceu um grande terremoto. Um terremoto de grandes proporções. Eu não sei te dizer qual foi o grau na escala, como é que fala? Vocês são top, hein? Não sei te dizer se foi de 9 na escala Richter, né? Mas foi um terremoto que devastou a cidade. Provavelmente deve ter sido o maior nessa escala. E o rei na época, o rei Dom José, ele chamou um general chamado Pedro da Almeida. E ele pediu um conselho a esse general. Ele perguntou ao general, diante de toda essa devastação, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? E eu estou aqui falando sobre isso, e me vem algo ao coração. O rei é a autoridade máxima. O rei era a autoridade máxima. E ele chamou o general e pediu conselho. E eu vejo o texto que nós acabamos de ler, na multidão de conselheiros, ou na multidão de conselhos, há sabedoria. Mas é claro que você deve aplicar esse versículo com sabedoria, porque não é qualquer pessoa que está pronta para te dar um conselho. Não é qualquer pessoa que está capacitada para te dar um bom conselho. O rei chamou alguém que era capacitado. O rei chamou alguém que poderia dar um bom conselho para ele. Você está entendendo? Então eu aprendo com isso que eu preciso saber para quem vou pedir conselhos, a quem vou pedir conselhos. E eu aprendo demais com essa ilustração, eu aprendo demais porque o rei, sendo a autoridade máxima, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele foi pedir conselho para alguém. Irmãos, nós sabemos tudo. Nós nunca vamos deter todo o conhecimento em nossas mãos. Eu acredito que por mais sábio que uma pessoa seja, por mais entendido que uma pessoa seja, por mais experiência que uma pessoa tenha na sua vida, pode ser nova ou pode ser um pouco mais velha, eu creio que ela precisa ter humildade suficiente para procurar
bons conselhos. Você concorda comigo ou não? Na minha profissão é assim. Eu trabalho, ou melhor, eu só trabalhei com contabilidade. Eu não tive, o único emprego que eu tive fora da contabilidade foi uma fábrica de bonecas que tinha em frente da minha casa e eu colava os olhinhos das bonecas. Eu quase me transformei em oftalmo. Mas fui para a contabilidade. Então, todo o tempo de trabalho, né, tirando essa época dos 12, 13 anos que eu trabalhei lá, eu só trabalhei em contabilidade. E ainda hoje eu tenho que pegar o meu celular e ligar para colegas para tirar dúvidas. Puxa, apareceu uma situação aqui que eu preciso trocar experiência com alguém. Eu preciso ter essa humildade. Nós pastores, nós trocamos experiências, nós temos reuniões de pastores, não é só para tomar café juntos, é uma parte boa da reunião, mas é trocar experiência, é entender que Deus pode usar pessoas para nos abençoar com boas palavras. Não, mas eu conheço tudo, eu sei tudo da Bíblia. Não, querido, se você tem esse pensamento, que a partir de hoje você possa mudar isso. Ah, mas eu sei tudo aqui de casa, eu sei tudo, tá bom, glória a Deus, que bom que você é bom naquilo que você faz. Mas como é legal a gente poder trocar experiência, pelo menos ouvir o que as pessoas têm para dizer, pelo menos ouvir. Na questão de RH, eu e a Luana sempre trocamos algumas figurinhas também. Mando um zap lá para ela fazendo perguntas, de repente ela pergunta para mim, eu não sei responder, mas eu tento ajudar. Então, a gente precisa ter essa humildade na vida da gente. Ah, imagine que alguém mais novo do que eu pode subir aqui no altar e pregar. Eu fico tão feliz quando eu vejo os discípulos pregando, e o pastor Marco estava pentecostal hoje aqui, né? Falei, glória a Deus, continua falando que eu quero receber. O Adriano tem tido a oportunidade de pregar e traz umas mensagens que falam muito ao meu coração, como eu aprendo quando você prega. É mais novo do que eu, não parece, mas é. Mas eu aprendo demais, porque nós temos que ter esse coração, queridos. Quando eu vou nas células, eu fico esperando para comer a palavra. Esses dias eu tive lá no Alexandre lá, e eu vinha ministrando a palavra, ministrando lá na célula. Que gostoso, que coisa maravilhosa. Nós podemos aprender, temos essa humildade para poder crescer. Só cresce quem é humilde. Só cresce quem é humilde. Aquele que não tem humildade, ele só aumenta de tamanho. E aí acaba batendo a cabeça e cai. Então, quando você, na sua vida, você projetar o seu crescimento, que você coloque uma boa pitada de humildade no tempero do seu crescimento. E você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Você vai ver como Deus vai mover na sua vida, mover todas as coisas. E aí você vai entender o que está escrito no livro de Romanos, quando Paulo fala assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, porque Ele é lindo. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino o rei chamando aquele general. Eu imagino o rei chamando o general em sua sala e fazendo uma pergunta. E agora, nesse momento de caos, o que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer? E o general respondeu, deu uma resposta muito sábia para esse rei. Ele falou assim, o general falou assim, você precisa fazer 3 coisas. Você precisa sepultar os mortos. Você precisa cuidar dos vivos e fechar os portos. O que ele estava querendo dizer com sepultar os mortos? O general, sendo um homem de guerra,
ele tinha muita experiência nisso. Ele falou: nós vamos sepultar os mortos para evitar as doenças contagiosas. Já estamos vivendo um caos. Se os corpos ficarem ao ar livre, vai proliferar doenças, muitas doenças. Então vamos dar prioridade neste momento. Uma grande parte, o exército vai ajudar e os mortos serão sepultados. E depois nós vamos cuidar dos vivos. Vamos procurar dar uma assistência aos vivos. É claro que deveria ter uma estratégia, enquanto o exército estava sepultando os cadáveres. Os profissionais da saúde, voluntários, talvez estavam resgatando os vivos, tentando tirar as pessoas dos escombros. E aí o segundo conselho foi esse: vamos cuidar dos vivos, vamos tratar as feridas, vamos dar uma prioridade para os vivos. E vamos fechar os portos. Por que fechar os portos? Porque os inimigos sabiam que quando uma cidade ou um país estava em crise, era um alvo muito fácil para ser saqueado. Então fechem os portos, tranquem os portos, que o inimigo não poderá entrar. Porque se o inimigo entrasse em Lisboa naquele momento, ele poderia saquear o pouco que havia restado, o pouco que sobrou. Esse microfone está falhando? Não? Está ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Amém? Amados, veja que conselho poderoso. Irmãos, eu estou sendo tão tocado pelo Espírito Santo em falar a nível de conselho, que você deve cuidar para quem você vai pedir conselho. Veja que o rei não chamou, talvez, um outro guerreiro, um outro escalão, ou o seu vice-rei, não sei se existe isso, mas ele chamou alguém que ele tinha confiança, alguém que ele sabia que, se pelo menos não desse um bom conselho, ia chorar junto com ele. Ô irmão, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Talvez a pessoa que você tenha confiança deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e se mesmo que ele não te dê um bom conselho, mas que ele chore junto contigo. Eu penso que é uma boa forma de nós darmos um grande passo no momento de crise. Irmãos, eu trago isso, esses três conselhos que o general deu, eu trago para o mundo espiritual. E eu vejo que sepultar os mortos é o mesmo que a gente fechar as portas para o passado. Aquilo que morreu, já morreu e não volta mais. Você está entendendo? Era isso que o general estava falando. Olha, os que morreram não tem mais jeito. Vamos cuidar dos vivos. Os que morreram estão mortos e vamos enterrar para que não cause problema. Então, meu amado, nós entendemos através desta palavra, o Espírito Santo fala muito ao meu coração, que tem coisas que não adianta mais mexer, querido. Enterra. É bom sepultar isso. E além das doenças, você imagine os corpos, se ficassem ao ar livre, iria apodrecer e entrar em decomposição, e o cheiro seria terrível, terrível. Olha que bom conselho. Amados, tem coisas do nosso passado que a gente tem que deixar para lá. Eu ministrei há poucos domingos aqui a nível de nós cuidarmos com o nosso passado. Então, que Deus possa testificar no teu coração que existem coisas que não adianta ficar trazendo ao presente se já morreu, se já perdeu. Perdeu o emprego? Então enterra, querido, enterra. Senão vai começar a cheirar mal. Vai cheirar mal. E pode gerar doença. Pode gerar doença. Então, meu querido, minha querida, nesta noite, se tem algo do teu passado que está te incomodando, se isso já passou, se não tem mais jeito, então segue a vida, prossiga para o alvo. Como Paulo falou, prossiga para o alvo, enterra o passado.
cuidar dos vivos. O que é cuidar dos vivos? O que ele estava querendo dizer com cuidar dos vivos? Ele estava passando uma mensagem assim, ó, sobrou alguma coisa? Então, vamos cuidar daquilo que sobrou. Vamos valorizar aquilo que sobrou. Você está entendendo, meu querido? Sobrou, isso que sobrou, então eu vou cuidar. Vamos cuidar bem. Porque se a gente fica pensando no passado, a gente perde até aquilo que sobrou. Se a gente fica pensando nos cadáveres, se a gente fica pensando na morte, se a gente não enterra os cadáveres, se nós não enterramos o passado, a gente perde até aquilo que a gente tem, aquilo que sobrou do terremoto. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo que talvez você tenha perdido muita coisa, mas te sobrou algo ainda. Talvez você tenha perdido algo em algum relacionamento, não sei que situação, querido, mas algumas coisas te sobraram, pelo menos a experiência. Se a experiência sobrou, então amém. Se a experiência sobrou, use a experiência e use bem. Mas não fique perdendo tempo com o passado. Não fique perdendo tempo com aquilo que está morto. Não fique perdendo tempo com aquilo que pode gerar doença dentro de você. Não fique perdendo tempo com aquilo que pode gerar mau cheiro. Está entendendo? Amém? Quantos estão aqui ainda? Glória a Deus, não estou sozinho. Comece a valorizar o que você tem. Valorize o que você tem. Dê valor àquilo que você tem. Por favor, valorize o que você tem. Entrou ladrão lá em casa, roubou isso, roubou aquilo. E as pessoas daí ficam, porque eu perdi isso, porque roubaram a TV, porque roubaram isso, roubaram as joias, roubaram o dinheiro. Espera aí, querido. Faça outra lista. Esqueça um pouco a lista do que roubaram. Faça a lista do que ficou. Faça a lista do que sobrou. E comece a agradecer a Deus por aquilo que sobrou. Porque quando a gente começa a focar naquilo que a gente perdeu, a gente acaba esquecendo de agradecer por aquilo que sobrou. Então cuida dos vivos. Cuida daquilo que ficou vivo na tua vida. Cuide daquilo que ainda está vivo em você. Agradeça a Deus. Desenvolva um coração grato. Como eu falo isso? Como eu falo isso? Desenvolver um coração grato. Não é olhar para aquilo, puxa vida. Então, quebrou tudo. Quebrou tudo. Quando caiu o pinheiro lá em casa, foi assim, quebrou tudo. Quebrou tudo, pinheirinho assim, armou o pinheirinho de Natal lá em casa, assim. Você já viu armar pinheirinho de Natal na Páscoa? Foi exatamente na Páscoa que armou um pinheirinho de Natal lá em casa. E cheio de bolinha também, porque estava cheio de pinha, porque mês de abril e maio tem pinha. Era um pinheirinho com bolinha. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Bom de testemunhar isso agora. Palavra propícia. A vizinha da frente, eu olhando lá, eu falei, meu Deus do céu, um pinheirinho de Natal em cima da casa. A vizinha olhou e falou assim, Gil, você está ficando louco? Eu falei, não. Mas você está dando risada de um pinheiro em cima da tua casa. Está tudo quebrado a tua casa e está dando risada? Falei, dona Mércia, a casa está tudo quebrada, mas eu e minha família estamos bem, aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Poderia estar chorando, poderia estar olhando lá para cá, o telhado todo quebrado. O telhado todo quebrado, estava chovendo demais, foi um temporal muito forte, 2011. Foi muito forte aquilo, e daí começou a descer água pelas luminárias. Tem laje lá em casa, mas desceu água pelas luminárias, caía água pelas luminárias. E daí caindo água pelas luminárias, e nós chamamos o bombeiro foi lá, disse que não ia poder ajudar. E daí o que aconteceu? Escorrendo água pelas luminárias, e água caindo na garagem pelo oitão que quebrou, o oitão da garagem ali quebrou, estava descendo água e muita água, e de repente eu olhei para o céu e eu falei, mas não está chovendo e está caindo água ainda. Claro, quebrou todos os canos de água de cima da casa.
Aí, por isso não parava de descer água. Falei, meu Deus do céu, né? A cabeça da gente fica meio fora de sintonia, não é? Foi um prejuízo tão grande, estava no condomínio dos fundos lá de casa. E aí o condomínio ajudou, pastor, não deu um centavo. A despesa ficou tudo para nós. Mas nós focamos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é reto, nós focamos naquilo que é bom, naquilo que é maravilhoso, nós focamos naquilo que nos dava esperança. Nós estávamos alegres, nós estávamos felizes, porque a nossa família estava bem. Porque apesar de ter quebrado tudo, nós tínhamos a casa ainda. Quebrada, mas tinha. Então nós precisamos mudar esse foco, querido, nós precisamos olhar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é tremendo nas nossas vidas, aquilo que sobrou. Sobrou alguma telha? Não. Algumas ripas deu para usar. Não sobrou nada em cima da casa. Mas sobrou alegria, sobrou um coração alegre, sobrou pessoas dispostas a trabalhar para repor aquilo que havia quebrado. Glória a Deus, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. E agora, pastor, você vai entrar com uma ação. As pessoas falavam assim, você deve entrar com uma ação contra esse condomínio, porque eles têm que ressarcir, eles têm que repor o que você gastou. Eu falei, o quê? Deixa, eu já enterrei esse morto. Já enterrei. Já não lembro mais. A vida segue. A vida segue. Os mortos foram enterrados. Vamos cuidar dos vivos. Vamos cuidar daquilo que sobrou. Vamos dizer então, ao invés, só sobrou isso agora. Não, nós já temos isso. Graças a Deus. Jesus, o pastor Marco leu o texto aqui. 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta para o céu e agradece. Mas tinha motivo para agradecer? Aos olhos humanos, não. Aos olhos humanos, tinha que pegar 5 pães e 2 peixes e olhar assim para a multidão e falar assim, e agora, só eu que vou comer? O povo que se vire. Se for repartir, não vai dar para todo mundo. Aos olhos humanos. Você está entendendo? Aos olhos humanos. Mas aos olhos daquele que conhece o Deus que serve, ele pega 5 pães e 2 peixes, é a única coisa que tem, levanta para o céu e diz assim, Pai, nós te damos graça, porque nós já temos isso. Aleluia, aleluia. Mas não se preocupe, que loucos, doidos vão se levantar para dizer assim, ele está louco, ele está ficando louco. Ele está dizendo que já tem 5 pães e 2 peixes, uma multidão talvez de 60 mil pessoas, sei lá quantas pessoas tinha lá. E aí ele levanta para o céu, agradece, e ele não multiplica aqueles pães, ele começa a repartir. E houve multiplicação porque um coração generoso reparte, e um coração generoso multiplica porque reparte o que tem. Você já teve essa atitude na sua vida? Repartir o que tem? Graças a Deus, olha que mesa cheia de alimento, aleluia. Receba a multiplicação na tua vida, receba a multiplicação na tua casa, receba em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O passado ficou lá, vamos cuidar do que tem. E agora o número 3, vamos fechar os portos. Fechar os portos é barrar o inimigo. Fechar os portos é não dar chance para o diabo. Eles estavam pensando nos navios, nos piratas. Os piratas que, sabendo que a cidade estava em crise, sabendo que a cidade estava sem nenhuma segurança, seria um alvo fácil para os piratas entrarem, os inimigos entrarem em Lisboa e saquear todos os despojos, não é? Tudo aquilo que sobrou. O que sobrou? Porque pensa bem comigo aqui, ó. Se nós não valorizamos o que nós temos, o inimigo quer roubar. Talvez você não valorize aquilo que sobrou, mas aquilo que sobrou, o inimigo quer roubar. O inimigo está de olho. Até o inimigo valoriza aquilo que sobrou na tua vida. Até o inimigo valoriza aquilo que sobrou nas nossas vidas. E nós não valorizamos.
Você está entendendo? Tirei o microfone da boca. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? Amém de crente? Glória a Deus. Amém ou ai ai? Amém, gostoso, aleluia. Nós precisamos entender esses princípios. Se o inimigo estava arquitetando entrar lá, é porque alguma coisa de bom ainda tinha. Se o inimigo está se levantando contra a tua vida, querido, dê glória a Deus, porque tem coisas boas na tua vida, aleluia. Pastor, eu estou passando por uma crise, está tão difícil, o inimigo está se levantando, glória a Deus, vamos glorificar ao Senhor, porque se o inimigo está se levantando contra a tua vida, é sinal que você está incomodando o inferno, aleluia. Ponto para o Senhor, aleluia. Aplauda Jesus, querido, porque isso é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Feche os portos. Feche a porta para Satanás. Feche a porta para o inimigo. A Bíblia nos ensina que nós temos que fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. O pecado não foi feito para você encarar ele. O pecado não foi feito para você entrar num ringue e lutar com ele. O pecado não foi feito para ser um esporte. Não é um esporte, pecado. Pecado não é um esporte. O esporte você vai lutar contra o adversário. Futebol você vai jogar contra um adversário. E se perder, perdeu. Mas o pecado, a Bíblia ensina que nós temos que fugir dele. Fugir da aparência do mal. O que parece mal, fuja, louco. Fuja. Corra daquilo que parece pecado. Sai de perto daquilo que pode te contaminar. Sai de perto daquilo que pode te puxar para baixo. Fecha os portos, querido. O lobo ataca ovelhas doentes. O lobo ataca ovelhas desgarradas. O que havia acontecido em Lisboa? O povo estava doente. Quando acontece uma catástrofe nesse nível, o povo fica doente. Olha como está a cidade de Suzano. Olha como está aquele povo em Suzano. Quinta-feira nós choramos na célula. Nós choramos e clamamos a Deus pelas famílias que perderam os filhos, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Mas nós clamamos também por aquelas professoras que vão ter que voltar para aquele colégio. Você já imaginou? Que trauma! Eu não sei quantos viram a entrevista daquele policial civil aposentado que mora de frente para o portão do colégio. Ele falou que ele ouviu os tiros, ele saiu no portão e quando viu as crianças correndo, ele abriu o portão da casa dele e começou a puxar as crianças para dentro da casa dele, e daí fechou o portão e ele viu crianças baleadas ali. E ele falou assim: essa noite eu não dormi. Essa noite eu não dormi. Imagine o trauma nos funcionários desse colégio. Imagine o trauma nos vizinhos, nos demais vizinhos desse colégio. Imagine o trauma nas crianças que sobreviveram, as crianças que passaram por cima dos cadáveres e talvez até pisaram no sangue dos seus amigos. Imagine o trauma. Irmãos, nós precisamos continuar orando por esse povo. Nós precisamos continuar orando, intercedendo por esse povo, por essas pessoas de Suzano. Nós precisamos. O trauma que se causou. E você acha que o diabo não está de olho nisso? Não. Corações feridos, traumatizados. O inimigo está de olho nisso. O inimigo se aproveita dessa situação, o inimigo se aproveita de momentos de fragilidade das nossas vidas.
Por isso nós precisamos fechar as portas para o inimigo, fechar as brechas. Tem gente que fala assim, pastor, você vem com essa de teoria de brecha. Não tem teoria de brecha, existe brecha e pronto. Bobeou, o diabo derruba mesmo. Bobeou, o diabo pega. Irmãos, Jesus está voltando, não dá mais tempo da gente ficar aqui pensando, como que eu vou falar isso para a igreja? Puxa, como que eu vou falar? Querido, Jesus está voltando. Nós temos que nos preparar para o arrebatamento. Nós temos que nos preparar para o arrebatamento da igreja. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Que o fim está próximo? E nós precisamos fechar as portas para o inimigo? Nós precisamos correr daquilo que parece mal. Aquilo que parece ser mal, a gente tem que sair de perto. Tem que fechar essa porteira. Seguir o conselho do general. Senão a gente perde a salvação. E daí, meu amado? E daí? Nós precisamos pensar nisso. O lobo ataca ovelhas doentes e desgarradas. Porque a ovelha que está no rebanho, ela tem o pastor do lado. E quando o pastor está do lado, ele afugenta o lobo. Eu não sei com quem que eu brinquei esse dia, mas eu brinquei falando sério. Alguém falou assim, porque o pastor não foi lá em casa. Eu falei, você não me convida. Falei, você não me convidou. E olha, a presença do pastor espanta o lobo. Isso no mundo espiritual tem valor, querido. Isso tem muito valor. Eu não sei se foi na célula que eu falei isso, não sei. Mas isso tem muito valor. A presença do sumo pastor na sua vida afugenta o lobo. E eu estou falando de Jesus Cristo, querido. A presença de Jesus Cristo na tua vida afugenta o lobo. Porque o lobo sabe a ovelha que está desgarrada. O lobo sabe a ovelha que está doente. E ele vai atacar a ovelha doente. Porque a ovelha doente, ela não consegue acompanhar o rebanho. Meu Deus. A ovelha doente não consegue acompanhar o rebanho. O rebanho está andando numa cadência e a ovelha doente não consegue acompanhar o rebanho. E ela fica para trás. E quando ela fica para trás, o inimigo, o lobo, vai agarrar e vai acabar com a vida dela. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, igreja. Tem que fechar essa porta, fecha essa porteira, querido. Eu não estou com vontade de congregar, eu não consigo mais vir na igreja, irmão. Sabe quando eu tenho vontade de não vir na igreja, o que eu faço? Eu vou na igreja. Pastor, você tem dias que não tem vontade de vir na igreja? Vou falar bem baixinho, tá? Vou falar baixinho para o diabo não escutar. Puxa, tem dias que a gente não tem vontade de vir na igreja. Você também, pastor? Eu também. Quando a gente não está bem, quando a gente está cansado, quando a gente está enfrentando problema, quando a gente está enfrentando crises, às vezes dá vontade de ficar em casa, no quarto escuro, só olhando o WhatsApp. Pastor, você está viciado? Claro que não. Irmão, isso é verdade, querido. Quantas e quantas vezes, principalmente na terça-feira, eu vou ministrar o Tadel e daí vai ter a torre de oração. Você está cansado. A mente fala assim. Você está cansado? Eu falei, não diga, sério. Claro que eu estou cansado. Trabalhei o dia todo. E ainda vai para o Tadel? Vou. E ainda vai para a torre? Vou. Esse dia eu cheguei e falei assim, falei comigo mesmo. Eu vou ficar no Tadel, mas na hora da torre eu vou embora hoje. Eu tenho crédito. Eu nem sei quando foi a última vez que eu faltei a torre de oração. Eu tenho crédito. Como eu tenho crédito. Pensa que o Espírito Santo deixou? Pensa que Deus deixou? Pensa que Deus assinou embaixo e falou, puxa, você é o cara, vou dar atestado para você. Vou te dar atestado. Você fica no Tadel e vai embora.
Caneta é minha? Não? É? Obrigado. No meio do Tadel, o Espírito Santo já começou a ministrar meu coração. E aquela dor de cabeça que eu estava sentindo, eu não estava nem lembrando mais dela. Eu só estava lembrando que eu tinha que ir embora. Eu já estava indo embora e não sabia nem por quê. Falei, vou embora, então eu vou embora, vai acabar, eu vou embora. Mas por que eu estou indo embora? Irmãos, é assim que o diabo age. É assim que o inimigo age, é na mente. É na mente do cristão. E nós temos que fechar essa porteira. Fecha essa porteira. Ah, eu não estou legal, não está dando nada certo. Pô, querido, se não está dando nada certo, então chega perto daquele que pode mudar essa situação. Chega perto daquele que pode virar esse jogo, virar esse placar para você, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E nós estávamos lá com aquele pinheiro em cima da casa, lá, e as pessoas lá, e a gente conversando, dando risada, brincando. Falei, nós estamos bem. Se perdeu a casa, se perdeu, sei lá, perdeu a garagem, o carro estava amassado. A máquina de lavar, entrou um galho do pinheiro por cima, saiu lá por baixo. Tinha acabado de pagar a última parcela. Aí está na hora de comprar uma nova. Está na hora de comprar uma nova. Então vamos comprar uma nova. Você está entendendo, querido? Você está entendendo, minha amada? Você está entendendo? E aí passa um ano, 12 meses, 365 dias. Na outro dilúvio. E tinha sobrado pinheiro lá. Não tinha caído todos. Mas os pinheiros não caíram dessa vez. Entrou água na minha casa. Entrou água. Entrou água. É, água. H2O. Water. Entrou água. Fez um contrapiso que eu nunca vi. Contrapiso bonito igual aquele. Perfeito. Duvido os nisso fazer um contrapiso igual aquele. Gilberto, duvido. Um contrapiso de lama. De 1 centímetro, assim, na casa toda. Eu não tirei foto. Eu devia ter tirado foto. Gente, nós choramos. Nós choramos. A Sueli chorou, eu disfarcei e chorei de costa. Homem não chora. Homem não chora. O que é essa lágrima? Isso aqui é a saudade da terrinha. A gente brinca agora, mas foi desesperador, irmãos. Lama. Lama. E aí fui olhar o escritório fica abaixo, o meu escritório fica 60 centímetros para baixo da casa. O terreno é caído para os fundos, o escritório foi feito mais baixo. Se entrou 1 centímetro dentro de casa, vamos lá, matemática. Vamos lá, quem acertar ganha 10. 1 centímetro dentro de casa, o escritório tem 60 centímetros para baixo. Quanto entrou de água no escritório? Que 60, 61. Quem falou 60? Vai para a diretoria. Vai para o reforço. 61 centímetros. Vamos arredondar então. 60 centímetros de água entrou no escritório. Mas o pior não estava aí. Abri a porta do escritório, olhei na parede, a água já tinha baixado. Estava aquele risco na parede assim. Ó. Um risco olhando para mim falando assim, viu? É aqui mesmo. Foi essa altura de água. Tinha 2 computadores no chão. As 2 CPUs do computador estavam no chão, embaixo da mesa. E daí eu fui lá, olhei o computador, olhei a CPU está aqui, e a linha da água estava aqui. Perdi os 2 computadores e todo o serviço que tinha neles. Irmão, o diabo falou assim, desconverta. Você entendeu o que eu falei? O diabo falou assim, desconverta. E agora todo ano acontece uma catástrofe na tua casa. Cadê o Deus que você serve? Você não é dizimista, você não é ofertante, você não é pregador. O diabo falou tudo isso.
Sabe o que o nosso coração diz? Ainda sobrou dos 60 centímetros para cima, não molhou nada. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. André chegou lá, trabalha comigo, olhou e falou, pastor, e agora? Eu falei, agora molhou, agora não tem o que fazer. Vamos para frente. Pegamos o HD dos 2 computadores, mandamos para São Paulo, mandamos até o Bill Gates, acho que pegou aquele HD. E não teve como recuperar nada. Tudo bem. Aí a gente aprendeu que tem que fazer backup. Você faz backup das suas coisas? Eu tinha backup só de 1 ano. Aí eu tive que refazer folha de pagamento de 1 ano, com rescisão, férias, meu Deus. Tive que lançar notas, livro de entrada, saída, 1 ano, fora as outras coisas. E o inimigo querendo falar assim, ó, tá vendo? Você serve a Deus e está acontecendo isso? Eu falei, diabo, eu não sou desse mundo. Tá bom? Eu não sou desse mundo. As coisas que acontecem aqui, Paulo diz assim, as aflições desse tempo não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Uhul! Eu sei que está cheio de gente aí perguntando assim, não doeu, pastor? Irmão, doeu pra caramba. Como doeu? Como foi doído? 365 dias depois. Aí no outro ano, falei, meu Deus, está chegando a Páscoa. E está chegando a Páscoa de novo. Eu só quero chocolate, Senhor. Chega de pinheirinho de Natal na Páscoa. Chega de praia dentro de casa. Curitiba não tem praia. Até esses dias andou rolando um vídeo aí falando que Curitiba tinha praia, né? Acho que era lá em casa. Irmão, se você der o teu ouvido, emprestar o teu ouvido para o diabo, você vai ter motivos de sobra para reclamar. Você vai ter motivos de sobra para desistir. Você vai ter motivos de sobra para não vir até aqui. Mas se os teus ouvidos estiverem abertos para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, meu irmão, você vai ter motivo de sobra para glorificar o nome dEle, aleluia. Glorificar o nome dEle, aleluia. Por isso seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção, cheio do poder do Senhor. Por isso, meu amado, eu tenho 3 conselhos para você nessa noite. Sepulta o passado. Valorize o que você tem. E fecha os ouvidos, fecha os olhos para o inimigo. E olhe somente para aquele que pode edificar a sua fé. O nome dele é Jesus Cristo, aleluia! Glória a Deus! Uhul! Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Oh, glória a Deus. Pode me ajudar aqui, grupo de louvor? É na crise que o inimigo se aproveita. É na crise que o diabo vem com os discursos mais lamúrias. Cadê o teu Deus? Por que você está doente? Você não serve Jeová Rafá, médico por excelência? Por que você está passando por esse problema financeiro? Você não serve Jeová Jiré, Deus provedor? Satanás, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois da manhã. E se não for depois da manhã, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe quando eu preciso. Ele vai suprir. Ele vai suprir.
porque Ele é Deus, aleluia. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, uma unção tão poderosa nesta noite. Há uma unção tão poderosa. Oh, aleluia. Use a tua boca agora para glorificar o nome do Senhor. O grupo de louvor vai ministrar uma canção. E você que quer receber uma oração nesta noite, oh, aleluia, vem aqui à frente. Eu quero orar contigo nesta noite, para que você receba o melhor do Senhor, o melhor de Deus na tua vida. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Não tenha vergonha não, querido. Não tenha vergonha não. Venha buscar a tua bênção. Venha buscar a tua bênção. Oh, glória a Deus. Pastor, mas por que eu vou aí à frente? Porque você vai receber a unção que vem do alto, a unção que vem do trono da graça, a unção que derrama, a unção que fortalece, a unção que quebra o jugo, a unção que tira o fardo, a unção do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louve ao Senhor. Enche a tua boca de louvor, de glória. Santo, 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 santo. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu viver. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Venha trazer aqui a tristeza. Deixa a tristeza aqui na frente. Venha trazer o medo. Venha trazer o medo. Deixa o medo aqui na frente. Venha trazer a insegurança. Deixa a insegurança aos pés da cruz. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Sua presença é santa. Há uma presença doce. Há um mover muito forte do Espírito nesse lugar, meu irmão. Pastores, me ajudem a orar. Pastores, me ajudem a ungir as pessoas. Discípulos, meus discípulos, por favor, me ajudem aqui. Oh, aleluia. Há uma presença doce do Espírito. É porque Ele está encontrando em você liberdade. Liberdade, liberdade. Ele está encontrando liberdade em você. Dê liberdade, dê liberdade. Dê liberdade para o Espírito. Dê liberdade para o Espírito. Deixa a tristeza aqui no altar, aos pés da cruz. Oh, aleluia. Santo, santo. Pode orar, querido. Aleluia. Ele é maravilhoso. Espírito Santo de Deus, seja curado nessa noite. Seja curada nessa noite. E teu é o reino. Teu é o reino. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome.
nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura nessa noite. Seja curado o teu corpo físico, seja curado a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Comece a sepultar o passado, sepulte o passado, enterre o passado, enterre o passado. Comece a viver agora, comece a viver agora aquilo que Deus tem para você. Comece a viver agora o que Deus tem para você. Cuida daquilo que sobrou, reúne tudo aquilo que sobrou, reúne tudo aquilo que sobrou, reúne e agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor pela vida. Louve ao Senhor, igreja, louve ao Senhor, igreja. Você que está aí na sua cadeira, louve ao Senhor. Ei, ei, comece a falar em línguas estranhas. Ei, ei, seja renovado, seja renovada hoje. Fale a língua dos anjos. Fala, 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 fala. Não há mais impedimento, não. Receba, 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 receba poder. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Receba, receba poder, receba graça, receba a unção que vem do alto, meu irmão. É uma nova vida, é uma nova mente, é uma nova forma de pensar, querido. Oh, aleluia! Santo, santo, santo. Orgulho me tirou do jardim. Aleluia! Sua humildade Recebe, recebe, recebe aí no teu lugar. Mais poder, mais unção. Cabe mais, irmão. Cabe mais, irmã. Receba, receba, cabe mais. Você que está aí nas cadeiras aí, receba, receba, porque cabe mais. Tem mais de Deus para você, tem mais de Deus. Seja cheio, seja cheio. Acabou a sequidão, acabou o tempo de sequidão, acabou a sequidão. Oh, Eu quero conhecer Jesus. eu quero Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, cante a Ele, enche a tua boca de louvor, enche a tua boca de louvor.
Cante a Ele. Enche a tua boca de louvores. Enche a tua boca de glórias, de louvores. Cante a Ele. O nome dele é Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Aleluia, Deus. Levante as duas mãos bem alto. As duas mãos bem alto. E diga assim: nesta noite. Não, querido, diga bem alto. Nesta noite eu saio daqui renovado em nome de Jesus. Aplauda o nome dele. Pode voltar para o seu lugar, volte glorificando, volte cantando, volte cantando.